Olá, pessoal. Nós chegamos na aula de hoje, então, para falar sobre os ganhos competitivos da cooperação. Nas aulas anteriores, nós discutimos por que as empresas elas decidem entrar numa relação de cooperação. Nós também falamos sobre as maneiras mais adequadas de iniciar uma relação para garantir que ela tenha um caráter cooperativo. E mais recentemente, nós falamos sobre modelos de redes, modelos de relações de cooperação. Então, nessa aula de hoje é o momento de falar sobre quais são os ganhos que as empresas podem alcançar por meio da cooperação. Uma pergunta importante para pensar sobre as maneiras pelas quais a cooperação ela pode ajudar as empresas a terem melhores resultados é a seguinte: quais são as únicas duas formas de fazer um negócio gerar mais resultados? E o que a gente tem é que os resultados eles dependem de fazer mais dinheiro, transformar o negócio em mais receita e mais rentabilidade. E, por outro lado, seria uma busca de tentar economizar dinheiro, reduzindo custos ou aumentando a produtividade. Então, em outras palavras, a gente precisa fazer com que a rede ela contribua para um negócio por um desses dois aspectos, ou, se for possível, pelos dois aspectos que estão mencionados, apresentados nesse slide. Por um lado, então, uma rede, uma parceria, uma aliança, ela tem que proporcionar para a empresa mais receita, mais rentabilidade nos seus negócios, mexendo em vendas, mexendo em marketing, mexendo em capacitação. E, por outro lado, uma segunda alternativa é que essa rede, aliança ou parceria, ela contribua para as empresas, reduzindo custos por meio de compras conjuntas, reduzindo custos de armazenagem, melhorando a distribuição, tornando ela mais produtiva ou com custo menor, e também reduzindo custos administrativos e financeiros. Se uma rede ela for capaz de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, bom, então ela está gerando uma contribuição bastante expressiva para as empresas que fazem parte. Quais são, então, os ganhos competitivos ou os benefícios que são proporcionados para uma empresa pela participação em uma rede? O primeiro benefício, que é bastante comum, é um ganho chamado escala e poder de mercado. Isso acontece por meio de condições melhores de compras que as empresas participantes passam a ter, eventualmente um acesso a novos fornecedores, mais representatividade, mais credibilidade no mercado. Basicamente, as redes elas reúnem um conjunto de empresas que juntam o seu poder de compra e com isso elas conseguem melhores condições dos seus fornecedores. A escala que elas conseguem, essas empresas, faz com que elas tenham mais poder de mercado e, portanto, melhores condições de compra. Para que seja possível alcançar esse ganho competitivo, precisa ter alinhamento estratégico dos participantes. Se eles compram cada um produto diferente ou de uma marca diferente, o poder de escala e mercado ele vai acabar não acontecendo. Então, é fundamental que haja esse alinhamento estratégico dos participantes. Também é importante que esses parceiros eles tenham ficha limpa com os fornecedores, do contrário, o fornecedor não vai nem querer fornecer para essa rede. É fundamental que a rede tenha um número significativo de participantes e que ela também saiba negociar com os fornecedores para extrair valor desse volume de compras que ela pode ter. Então, esse é o primeiro ganho competitivo gerado pela cooperação. Um segundo ganho competitivo, ele recebe um nome bastante genérico de geração de soluções coletivas. Quer dizer, todas aquelas soluções que uma rede pode oferecer para os seus associados, ela passa a ser chamada como uma solução coletiva. Aqui vocês têm à direita o exemplo da rede MAC, que criou uma marca e à medida que essa marca se tornava mais consolidada, o nome das empresas individuais ele foi diminuindo de tamanho na exibição do logotipo até chegar numa marca praticamente pura da rede MAC, porque ela se tornou uma solução coletiva muito mais forte do que é a marca de cada empresa individual. Então, como alguns exemplos aqui de benefícios em termos de soluções coletivas, capacitação dos gestores, dos funcionários, consultoria, marketing compartilhado, algum tipo de prospecção de oportunidades, inclusão ou transformação digital, estruturas de comercialização. Então, aqui a gente tem uma série de possíveis soluções coletivas oferecidas
pelas redes aos seus associados. Novamente, para que essas soluções elas funcionem e elas sejam efetivas, precisa ter alinhamento estratégico dos participantes. Se eu tiver dentro da Redmac lojas com perfis muito diferentes, que atendem públicos muito diferentes, não vai funcionar ter uma marca ou essa marca vai acabar confundindo o consumidor porque ele não sabe o que encontrará quando estará dentro de uma loja da Redmac. Então, tem que ter alinhamento estratégico. É importante ter um número razoável de participantes também, do contrário, é difícil sustentar esses serviços e soluções coletivas. E também é importante que a rede ela identifique quais são as necessidades dos participantes. A rede precisa identificar que tipo de solução coletiva é mais importante para aqueles participantes, que por sua vez tem que ter abertura também à mudança. Se eles quiserem continuar fazendo tudo como eles sempre fizeram, não vai ter uma solução coletiva que consiga gerar benefícios para os participantes. Então, o que a gente consegue observar nesse exemplo aqui da rede LAR é que a rede se tornou uma central de serviços que oferece soluções coletivas para os seus associados. À esquerda, as atribuições da central de negócios e à direita, atribuições de cada uma das lojas da rede LAR e que muitas delas passaram a ser atribuições da rede. Por exemplo, as compras que eram realizadas pelas lojas passaram a ser realizadas em conjunto, uma negociação realizada em conjunto pela central de negócios. O marketing passou das lojas também para ser realizado pela rede, como uma solução coletiva. O depósito da loja ele passou a ser reduzido para ser levado para o centro de distribuição da rede, gerando também uma economia para as lojas da rede LAR. Depois a gente tem ainda o treinamento que acontecia nas lojas, passou a ser realizado na central de negócios. Em grande medida, o planejamento das lojas individuais passou a ser centralizado também na rede. E a gente tem aqui um apoio ao ponto de venda que passou a ser realizado pela central de negócios dentro da loja da rede LAR. Então, o slide mostra que a rede ela passa a assumir um conjunto de serviços que são soluções coletivas para os seus associados. O que o associado continua fazendo? Vendas e gestão da equipe. Essas são as duas principais atribuições que permanecem no ponto de venda, na loja associada, e as demais atribuições elas passam a ser atribuições da central de negócios. A terceira categoria de ganho competitivo da cooperação é a redução de custos e riscos, como já vimos em slides anteriores. À medida que eu tenho um conjunto de associados ou membros de uma rede trabalhando juntos, eles conseguem dividir custos, dividir riscos, fazer investimentos em conjunto e isso gera, então, uma redução de custos. Novamente, isso depende de que exista uma complementariedade de atividades entre os associados, eles precisam ser capazes de identificar oportunidades de investimentos conjuntos e também tem que ter um bom nível de confiança entre os parceiros. Do contrário, ninguém vai ficar disposto a colocar o seu dinheiro em jogo sem saber se os outros participantes também vão colocar o seu dinheiro nessa ação e se efetivamente ela vai conseguir reduzir custos. Aqui temos um exemplo interessante de uma rede chamada Rede Print, que é uma rede de gráficas no estado do Rio Grande do Sul, que decidiu acabar com as máquinas e equipamentos de cada um dos seus associados e fazer um investimento conjunto em um centro de impressão, comprando uma máquina mais potente, mais produtiva, com um custo de impressão menor, e aí a impressão é realizada nessa máquina e entregue para cada um dos seus associados. Então esse é um exemplo de como foi possível reduzir custos por meio de uma ação coletiva em rede. Temos um outro exemplo de uma rede chamada Wines of Brazil, formada pelas principais vinícolas gaúchas e de outras partes do Brasil para promover o vinho brasileiro fora do país. E uma das ações que ela faz é participar de feiras, eventos internacionais, dividindo esses custos entre os participantes e aqueles que não puderem participar, eles são representados pelos seus parceiros de negócio no mercado internacional. Então, há também aí um ganho coletivo na forma de redução de custos. Uma quarta categoria de ganho competitivo da cooperação
denominado então de acúmulo de capital social. Aqui o capital social é entendido como as relações que cada indivíduo tem, a sua rede de contatos que ele tem, e isso é possível ser expandido por meio da cooperação, por meio da participação em uma rede. Quando eu tenho mais capital social, existe um nível maior de confiança entre os parceiros, isso diminui o oportunismo, amplia a confiança, torna a rede com maior nível de reciprocidade e coesão interna. Para que seja possível, novamente, é preciso que se construa confiança entre os participantes e a governança da rede, a gestão da rede, ela tem que estimular a reciprocidade e a participação em ações coletivas, para que realmente se criem relações sociais que estejam além de puras e simples relações de negócios. Então, essa é uma quarta categoria de ganhos competitivos. Depois, uma quinta categoria que é muito valorizada pelas pequenas empresas é chamada de aprendizagem coletiva. É incrível como as redes elas proporcionam para cada um dos seus participantes uma oportunidade de interagir com outras pessoas e, com isso, conseguir aprender também sobre o seu negócio, sobre o que dá certo, sobre o que não dá certo e transformar isso em benchmarking para melhorar a sua própria empresa. É muito comum que os empresários eles digam que a aprendizagem que eles conseguem obter dentro de uma rede é talvez um dos benefícios mais importantes que a rede pode proporcionar. Então, muito além de simplesmente fazer compras conjuntas e reduzir custos, a aprendizagem que é gerada por meio da cooperação, ela traz muitos benefícios para quem participa. Para que isso seja possível, há uma necessidade, então, de criar espaços para interação informal, não só aqueles momentos formais de reuniões, é preciso que haja momentos informais em que as pessoas podem trocar conhecimentos. Também outras ações que podem ser feitas é criar ferramentas de troca de informações, promover alguma visita de benchmarking e também trazer novo conhecimento externo para dentro da rede. São algumas formas de gerar aprendizagem coletiva. Depois nós temos como a última categoria de ganhos competitivos, uma categoria chamada de inovação colaborativa. Então, além de trocar conhecimento, que a gente viu no slide anterior, aqui nós estamos falando de inovar colaborativamente. Usar o potencial de conhecimento e de acesso a recursos que a rede tem para gerar uma inovação colaborativa. Criar novos produtos, criar novos serviços, até mesmo novas práticas organizacionais, não apenas produtos e serviços, ou então desenvolver novos mercados, novos modelos de negócio. Para que isso aconteça dentro de uma rede, é preciso que tenha algum tipo de rotina, algum tipo de processo de gestão da inovação. Também podem ser feitas parcerias com universidades, com fornecedores, clientes, com outras organizações que fazem parte do ambiente de negócios. Mas é fundamental que existam rotinas que tornem possível a inovação colaborativa. Bem, então nós falamos de 6 categorias de ganhos competitivos. Elas se sobrepõem em alguns pontos. Aquilo que a gente falou de redução de custos e riscos tem uma forte conexão com escala, poder de mercado. Algumas soluções coletivas elas podem proporcionar aprendizagem coletiva. O acúmulo de capital social ele também permite fazer inovações colaborativas. Então, são 6 dimensões, mas elas estão fortemente conectadas. O desafio é fazer com que existam práticas de gestão dentro da rede que realmente tornem possível colocar em prática e gerar cada um desses 6 ganhos. Para finalizar, aqui nós temos um exemplo de exercício para treinar um pouco a questão dos ganhos competitivos e como eles podem ser gerados. E a proposta que eu faço é de uma reflexão para uma rede hipotética que foi chamada aqui de Minha Oficina. São 20 proprietários de pequenas oficinas mecânicas que se reuniram para formar uma rede associativa. Então, o modelo de rede associativa vocês já conhecem, eles querem gerar soluções coletivas. Essas oficinas enfrentam dificuldades típicas de pequenas empresas e clientes que são mais exigentes acabam passando longe dessas oficinas. Imaginem aquelas oficinas bem pequenas perto das nossas casas
que tem uma estrutura muitas vezes precária e que tem dificuldade para realmente se profissionalizar e melhorar o seu nível de atendimento. Essas oficinas, elas perceberam que poderiam alcançar melhores resultados trabalhando em conjunto, e o grupo, ou você que está assistindo o vídeo, você foi contratado para prestar uma consultoria para essa rede. O objetivo da consultoria é definir o propósito da rede, para que essa rede existe, e também organizar ações que permitam à rede alcançar cada um dos ganhos competitivos da cooperação. Quais ações poderiam ser colocadas em prática para que essa rede ela consiga alcançar os ganhos competitivos apresentados nos slides anteriores? Fica essa reflexão, esse exercício para ser realizado, e nós vamos discutir mais sobre esse tema na nossa aula. Um abraço, até mais!